Olá, meus amigos, essa aula de número 9 do curso de pregação. Você deve lembrar que na última aula estudamos sobre ilustrações, como utilizá-las bem em nossos sermões. Hoje vamos ver outros recursos que também ajudam na exposição da palavra de Deus. Na tarefa de falar em público, precisamos utilizar alguns recursos técnicos que contribuirão para alcançarmos nossos objetivos. Destaco agora alguns dos mais usados. Primeiramente, nós temos as definições ou explicações. Uma definição é uma explicação precisa. É a significação de uma palavra de modo que ela se torne compreensível. Algumas vezes as pessoas não entendem um determinado assunto simplesmente porque alguma palavra-chave empregada pelo orador não foi definida. As explicações dão a razão de alguma coisa, de uma atitude. Elas esclarecem, desfazem o mal-entendido, justificam certos procedimentos, ajudam-nos a saber que a explicação é o antônimo de complicação. Assim, uma explicação facilita o entendimento do assunto. Lembre-se que a melhor maneira de se conhecer o significado dos vocábulos, das palavras, é fazer o uso dos dicionários. E que ao fazer uma explicação, o pregador deve ser calmo, paciente, permitindo que os ouvintes tenham tempo suficiente para imaginar o que está sendo apresentado. Outro recurso técnico é o pormenor. Os pormenores. Pormenorizar é fornecer minúcias, detalhes do que estamos escrevendo. Os pormenores apelam para os nossos sentidos e, ao fazer uso deles, o orador pode conseguir que os ouvintes sintam e vivam suas palavras. Os pormenores que mais chamam a atenção são aqueles relacionados com a visão. Destaco os seguintes: tamanho. Alguém pregando sobre o dilúvio mencionou o tamanho da arca de Noé, de acordo com Gênesis, 300 côvados. Embora isso seja verdade, poucas pessoas vão entender, pois em nossa cultura ninguém usa côvados. Outro pregador, falando sobre o mesmo assunto, ele disse que a arca possuía quase 150 metros. Aí já melhorou. Nesse caso, um bom grupo de ouvintes conseguiu já entender. Mas, se o pregador disser assim, que o tamanho da arca era como a distância aqui da igreja, ali ao posto de gasolina, qualquer pessoa vai entender, inclusive as crianças e os analfabetos. Temos um pormenor da distância. Por exemplo, o personagem da parábola do bom samaritano percorria uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Ao pregar sobre o assunto, o pregador pode dizer que a distância era de aproximadamente 30 quilômetros. Mas haverá maior compreensão se ele disser que é a mesma distância entre duas cidades conhecidas da região onde o sermão está sendo proferido. Temos também proporção. Muita gente não entende proporção. Por isso, em lugar de dizer, por exemplo, que cerca de 30% da população mundial são cristãos, é melhor dizer, de cada 10 pessoas no planeta, 3 são cristãs. Desse modo, sempre que usar proporção, prefira dizer de cada 10 tantos ou de cada 100 tantos. Outros pormenores que apelam à visão são forma, localização, perspectiva, movimento, velocidade, luminosidade, etc. Há ainda informações que se referem aos outros sentidos e para transmiti-las o pregador deve empregar as palavras adequadas. Quanto à audição, elas dizem respeito ao som, timbre, intensidade, ritmo, pausa, harmonia, silêncio. Quanto ao tato, os detalhes apresentados tratam do que é macio ou áspero, frio ou quente, úmido ou seco, sólido, líquido, pastoso, doído ou prazeroso. Quanto ao paladar, as minúcias abordam o que é doce ou salgado, amargo, azedo, apimentado, agradável ou desagradável. Quanto ao olfato, os pormenores mencionam o que é perfumado ou fétido, inodoro, irritante, sufocante.
Temos também analogias e contrastes. Esses recursos ajudam no entendimento da mensagem. Enquanto que as analogias ressaltam as semelhanças, os contrastes salientam as diferenças. E há momentos em que os dois são usados em conjunto. Observe o exemplo em um sermão sobre dons espirituais, onde há necessidade de esclarecer o seu significado. Isso é feito comparando e também contrastando com dons naturais. O pregador, então, diz assim no sermão: irmãos, o que é um dom espiritual? Para defini-lo, vamos compará-lo e contrastá-lo com um dom natural. Um dom natural é uma capacidade dada por Deus para se fazer bem alguma coisa. Por exemplo, ser um bom pedreiro, um bom mecânico, uma boa costureira, um engenheiro, um advogado, um médico e mil coisas mais. Um dom espiritual, por sua vez, também é uma capacidade dada por Deus para se realizar bem uma tarefa, mas que tem um significado espiritual e que necessariamente auxilia a igreja a cumprir a sua missão neste mundo. Por exemplo, pregar a palavra é um dom espiritual, ensinar a palavra também, cantar de modo que pessoas sejam atraídas para Cristo, liderar bem a igreja e tantos outros. Outros recursos técnicos são os exemplos. Eles costumam ser poderosas ferramentas para tornar claro um argumento. Os exemplos estão entre os mais valiosos recursos para conquistar a vontade dos ouvintes. Frequentemente é o exemplo de alguém que agiu de certa forma que, mencionado no sermão, leva os ouvintes a se decidirem e a procederem do mesmo modo. Os exemplos têm o poder de mover e arrastar as pessoas. Por essa razão, quantas pessoas têm agido em favor daqueles que estão em necessidade, quando lembradas e tocadas pela história do bom samaritano? Quantas outras, ou as mesmas, têm colaborado financeiramente com a missão da igreja, quando lhes foi contada a história da pobre viúva que doou tudo quanto tinha, 2 moedinhas. Também há o recurso da pausa. Existe certa musicalidade na voz do pregador. E como acontece com a música, deve haver pausas nos momentos certos. Como se expressou certa vez o escritor famosíssimo Mark Twain, ele disse: a palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra é tão eficaz quanto uma pausa na hora certa. E eu menciono ainda um recurso que é usado por alguns pregadores, que é o humor. Vamos pensar primeiro sobre o humor na vida, antes de chegarmos no humor na pregação. O humor na vida. O humor é um dos traços característicos da humanidade. Quando coisas tão óbvias aparecem desfocadas, deslocadas, engraçadas, despertam um riso. Um especialista em humor declara que há 3 elementos que tornam uma coisa engraçada. Primeiro, a verdade. Sempre há algum elemento da realidade que os ouvintes reconhecem. Segundo, exagero. E terceiro, surpresa. Aquilo que nos faz rir revela muito quem somos e afeta diretamente nossos relacionamentos. Como já foi dito, a risada une. Socialmente, o humor fortalece relacionamentos, neutraliza conflitos, encoraja o trabalho em equipe e faz pessoas parecerem mais atraentes. O humor também reflete em nossa saúde. Ele é um grande estimulante. O ato de rir alivia a tensão, relaxa os músculos, aumenta a circulação do sangue, oxigena o corpo, tonifica o sistema imunológico e libera endorfina, que ajuda a aliviar a dor. Rir de si mesmo, inclusive, é apontado como sinal de maturidade. Mas bom humor é diferente de frivolidade. Frivolidade é a disposição de não levar nada a sério. É um senso de humor pervertido. Transmite indiferença ou desrespeito despreocupado. Agora pensemos no humor na Bíblia. Sim, na Bíblia tem humor. Parte dos escritos bíblicos é classificada como literatura de sabedoria. Em um desses livros de sabedoria, o Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, é dito que tudo tem o seu tempo determinado.
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E na sequência são mencionadas várias situações, incluindo, no verso 4, tempo de rir e tempo de saltar de alegria. Pode ser observado que o humor aparece em diversas histórias da Bíblia, e também na forma de hipérboles, paradoxos, ironia, sagacidade e trocadilhos. No episódio ocorrido no Monte Carmelo, que todos conhecem, com Elias e Acabe, depois que os 450 profetas de Baal ficaram por horas invocando o seu Deus, que de nenhum modo se manifestou, Elias usou de humor na forma de ironia. Veja o que diz uma tradução da Bíblia. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 27, eu li na nova tradução da linguagem de hoje. Logo depois o Senhor se manifestou, mostrando de forma extraordinária que apenas ele era Deus. O humor ainda estava presente quando Cristo falou de um indivíduo que é capaz de perceber o minúsculo cisco que está no olho do seu irmão, enquanto ele próprio tem uma trave no seu. Mateus 7,3. Também quando Jesus se referiu a um camelo, com 1,85 m de altura e 2,15 m de comprimento, tentando passar pelo buraco de 1 milímetro de uma agulha. Marcos 10, 25. E quando citou um fariseu que come mosquito, mas engole um camelo. Mateus 23, 24. E ainda quando falou de uma candeia que é acesa e logo em seguida é escondida debaixo de um barril. Mateus 5, 15. Sim, Jesus usava o exagero, o incoerente, e o humor era um dos seus recursos. Agora, pensemos no humor na pregação. Embora seja verdade que alguns pregadores que nunca usaram humor na pregação tenham sido bem-sucedidos, e que há sermões que não devem conter humor, também deve ser considerado que nenhum outro meio pode quebrar o gelo, diminuir as inibições e criar uma atitude de expectativa tão rapidamente quanto o humor. O humor é uma linguagem bem aceita em nossa cultura. E quando empregado de maneira correta na pregação, pode trazer vários benefícios. Quais são eles? Primeiramente, o humor estabelece uma conexão entre o orador e os ouvintes. Por ser uma experiência compartilhada, tende a aproximar as pessoas, quem conta e quem ouve, o que colabora para que a audiência esteja disposta a ouvir o que o orador tem a dizer. Em segundo lugar, o humor aumenta o interesse pela mensagem. Ganhar atenção logo no início da mensagem e mantê-la no restante do tempo é provavelmente a principal razão pela qual o humor é usado em qualquer discurso, incluindo os sermões. Também é verdade que o humor vence as defesas. Pode acontecer que o líder espiritual, o pregador, perceba a necessidade de pregar um sermão na forma de uma advertência, de uma repreensão ou correção. À medida que o sermão prossegue, os ouvintes pressentem que a mensagem não será suave e começam a armar suas defesas. É nesse momento que o humor, colocado de modo acertado, pode vencer as barreiras que foram levantadas. O humor tem um efeito semelhante ao de uma anestesia prévia a uma cirurgia, no sentido de preparar e capacitar os ouvintes para receber a verdade dolorida que eles precisam. Desse modo, o impacto da verdade pode ser maior. Também o humor expõe ao ridículo aquelas ideias e práticas que se opõem a Deus e à verdade. O humor pode servir para expor as fraquezas e loucuras de certas crenças, atitudes, procedimentos que claramente se opõem à vontade revelada de Deus. Talvez fosse por essa razão que os profetas usaram de ironia em certos contextos ao transmitirem a mensagem de Deus. Agora, eu deixo alguns lembretes para que você possa usar o humor de modo eficiente na pregação, se você optar por isso. Primeiro, o humor nunca deve ser usado para fazer graça, provocar o riso ou atrair o louvor para o pregador. Segundo,
O humor nunca deve ser ofensivo às pessoas. Não deve ferir ou magoar por sua insensibilidade, nem diminuir a ninguém. Terceiro, o humor não é um fim em si mesmo. Está a serviço da verdade. No momento em que ocorre a pregação, o humor pode chamar a atenção para a verdade ou ilustrá-la. E depois, quando recordarem do humor, serve para lembrar da verdade vinculada a ele. O humor deve ser apropriado ao tema, ao contexto e ao propósito, mas também à personalidade do próprio pregador. O humor ainda precisa acontecer no momento certo. E o modo como o humor é dito pode ser tão ou mais significativo do que aquilo que se diz. Chegamos assim ao final de mais uma aula, uma porção de coisas boas que você pode colocar em prática ao cumprir a missão que Deus lhe deu de pregar a sua palavra. Procure realmente praticar essas coisas também, sempre que tiver oportunidade. E eu vejo você em nosso próximo encontro.